Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, professor de matemática do Personal Educa, e hoje nós falaremos sobre equação, inequação, função exponencial. Função exponencial é uma função com um domínio real contra domínio real, porém com exceção do zero, e só pode ser números positivos no contradomínio. A base também é real, positiva, diferente de zero e diferente de 1 também. Essa função vai ser representada como f de x igual a b elevado a x. B é chamado de base, x é o expoente, que também é incógnita de uma função exponencial. Por exemplo, tenho aqui f de x igual a 3 elevado a x, g de x igual a 1,2 elevado a x, h de x igual a 2/5 elevado a x. Então é sempre assim, nesse formato, um númerozinho real que tem que ser positivo, não pode ser zero, não pode ser 1, e aqui em cima o x. O fato de não poder ser zero aqui é porque zero elevado a qualquer número é zero. O mesmo motivo acontece com 1. 1 elevado a qualquer valor também sempre vai dar 1, então vai acabar não formando aí uma função exponencial. E além disso, nunca pode ser negativo. Então essa aqui seria a cara de uma função exponencial. Falando de gráfico de função exponencial, tenho aqui dois exemplos. Vou começar com f de x igual a 2 elevado a x. Para a construção do gráfico, basta você fazer a tabelinha x, f de x, substituir por valores. Eu escolhi menos 2 até o 2, encontrei os valores para f de x, ou seja, f de 2, f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2, substituí os pontos, tracei o meu gráfico, que é essa parte que está em azul, gráfico da f de x, e aí é interessante observar três coisas. A primeira é que sempre que tiver apenas a base elevado a x, não estiver somando nenhum valor ali, sempre vai ser rente aqui, quase horizontal o início do gráfico, e de repente ele vai subir num crescimento muito rápido, daí crescimento exponencial. Sempre também vai cortar o eixo y exatamente no ponto 1, quando o y vale 1, a não ser quando a função tem algum valor somado ou subtraído aqui do lado. E além disso, pode perceber que olhando da esquerda para a direita, esse gráfico está subindo, ou seja, ele é o gráfico de uma função crescente. Toda vez que a base da minha função exponencial for maior do que 1, essa função será crescente. Então, base maior do que 1, função crescente. Formato é esse, e o mais importante é você ter uma boa noção de qual é o formato do gráfico de uma função exponencial. Na verdade, dificilmente uma questão vai pedir para você construir o gráfico. Ele vai te dar o gráfico ou vai perguntar qual gráfico melhor representa a função. Um outro exemplo, tenho aqui g de x igual a meio elevado a x. Novamente, construir aqui a tabelinha x, g de x, substituir por valores e percebam que está exatamente o contrário da outra. Ou seja, enquanto lá começava num quarto e ia até 4, aqui começa no 4 e vai até 1/4. E o que acontece no gráfico também é a inversão. Ele começa descendo rapidamente e de repente ele fica aqui rente ao eixo x. Lembrando que ele nunca vai estar para baixo do eixo x, nunca vai tocar o eixo x, a não ser que na função esteja subtraindo por algum valor. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que fala exatamente sobre isso. Essa função é uma função decrescente, já que olhando da esquerda para a direita ela está descendo, apesar daqui ela parecer quase ficar reta, ela nunca fica reta realmente. Também corta aqui o eixo y no 1 e, além disso, tem esse lance de quase ficar horizontal. Então, toda vez que a base estiver entre 0 e 1, que é o caso aqui, ó, meio é um número exatamente entre 0 e 1, mas qualquer outro valor que estivesse ali, sei lá, 0,1, 0,9, com certeza vai ser uma função decrescente. Então aqui, função crescente, função decrescente exponencial. É importante vocês terem uma boa noção do formato. É isso. Muito bem, agora uma questão da ESPM. Tenho aqui gráfico de uma função exponencial, y igual a 2 elevado a x. Tenho esses retângulos azuis e a pergunta é exatamente qual é a área dessa parte sombreada aqui em azul. Então vamos lá.
Como aqui é y igual a 2 elevado a x, nós sabemos que x vale menos 1 nesse ponto. Se x vale menos 1 e eu substituo por menos 1 aqui em cima, eu vou ficar exatamente com a f de menos 1. E a f de menos 1 vai ser 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, você pensa assim, inverte a fração. Ah, mas não tem uma fração aí. Na verdade tem. Qualquer número você pode colocar 1 aqui embaixo. Então você inverte a fração, ficaria 1 sobre 2 e troca o sinal do expoente. Então fica aqui elevado a 1. Meio elevado a 1, meio. Então a f de menos 1 é meio. O que isso significa lá no gráfico? Significa que quando x for menos 1, y vai ser meio. Então esse valorzinho aqui é meio. Vou fazer a mesma coisa com quando for 0 e quando for 1. Bom, quando for 0, então vai ser a minha f de 0. F de 0 vai ser 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Isso significa, então, que aqui é exatamente 1. E quando x vale 1? Bom, quando x vale 1 é a minha f de 1. F de 1, 2 elevado a 1, 2. Isso significa que aqui é exatamente igual a 2. Sendo assim, eu tenho 3 retângulos com base valendo 1, uma unidade cada. Cada um deles, aliás, esse primeiro tem altura meio, esse segundo altura 1 e o terceiro altura 2. Sendo assim, então, a área vai ser igual a 1 vezes meio, base vezes a altura do primeiro, mais 1 vezes 1, base vezes a altura do segundo, mais 1 vezes 2, base vezes a altura do terceiro. Que vai dar meio mais 1, 1,5, mais 2, 3,5, 3,5 que a gente pode escrever como 7 sobre 2. Então a área dessa parte em azul, 7 sobre 2. Agora uma questão super legal da FUVEST, que está envolvendo aí função exponencial também. Tem uma função f de x igual a mais 2 elevado a bx mais c, sendo que a imagem dessa função, ou seja, o ponto mais baixo dessa função, começa lá no menos 1 e vai até o infinito, até lá em cima, sendo que o menos 1 não está incluso, abertinho nele. 2 pontos que estão no gráfico com certeza, 0 menos 3/4 e 1, 0. E a pergunta é, quanto vale A vezes B vezes C? Ou seja, nós teremos que encontrar cada um desses valores. Vou começar com uma análise do gráfico, que talvez seja a parte mais complicada de entender, que é a seguinte. Bom, eu sei que começa lá no menos 1, na verdade acima do menos 1. Geralmente, uma função começa aqui acima do zero. Até comentei com vocês que ela nunca vai para baixo do eixo x, a não ser que tenha um certo valor, que nesse caso seria o a, subtraindo. Ok, a gente vai chegar exatamente que valor é esse a. Então, pensem comigo. Geralmente, uma função exponencial, ela é nesse formato aqui, quase rente a quando o y é igual a zero. Ok, beleza. Agora, se você observar essa função aqui, ela é muito parecida com essa. A única coisa que aconteceu foi ela descer exatamente uma unidade. Ao invés de estar rente ao eixo x, ou seja, quando o y é igual a zero, está rente a essa reta aqui quando o y é igual a menos 1. Percebam então que o gráfico ele desceu exatamente uma unidade. Se ele desceu uma unidade, ele transladou uma unidade para baixo, significa então que esse valor só pode ser quanto? Menos 1. Por quê? Porque esse valor, o termo independente, a função dele é exatamente subir o gráfico ou descer o gráfico uma certa quantidade de unidades. Se eu desci o gráfico exatamente uma unidade, o valor de A só pode ser menos 1. Essa parte é complicada porque só dá para descobrir A pela análise de gráfico. E sem descobrir o A, você não resolve o exercício. Tá, então a gente conclui dessa primeira parte que A é igual a menos 1. Beleza? Falta encontrar o B, encontrar o C. Para encontrar o B e o C, a gente vai usar essas duas informações. Eu já sei que a minha função f de x ela vai ficar menos 1 mais 2 elevado a bx mais c, já que eu sei que A vale menos 1.
Substituindo esse primeiro ponto na função, o x vale 0 e o y vai valer menos 3 sobre 4. y, f de x, enfim. Substituindo aqui por menos 3 quartos, vai ficar menos 3 quartos igual a menos 1, mais 2 elevado a b vezes 0 mais c. Mas b vezes 0 é 0, então aqui vai ficar 0 mais c, que vai ficar o próprio c. Além disso, esse 1 está subtraindo, eu passo somando, fico com 1 menos 3 quartos. 1 menos 3 quartos igual a 2 elevado a c, já que isso daqui vai sumir. Você tem 1, você tira 3 quartos, você fica exatamente com 1 quarto. Então, 1 quarto é igual a 2 elevado a c. 1 quarto é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Como assim? Como é que você sabe disso? Eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado. Inverto a fração, o 2 vai para cima. Troco o sinal do expoente, fico com menos 2. Então, 1 quarto, 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a c. Eu estou com as bases iguais, nesse caso eu igualo os expoentes, e aí eu descubro que c é menos 2. Descobri o valor de c, vou jogar de novo na função, dessa vez utilizando esse outro ponto aqui. Então, minha função f de x vai ficar f de x igual a menos 1 mais 2 elevado a bx menos 2, que é o valor de c. Eu sei que o ponto 1, 0 está na função, substituo o x por 1 e o f de x por 0. Vou ficar então com 0 igual a menos 1 mais 2 elevado a b vezes 1 menos 2. Esse 1 está subtraindo, passo somando, fico com 1 igual a 2 elevado a b menos 2. Mas eu sei que qualquer valor elevado a 0 sempre dá 1. Então eu vou transformar esse 1 em 2 elevado a 0, para ficar com as bases iguais dos dois lados. Então 2 elevado a 0 é igual a 2 elevado a b menos 2. Novamente, tem uma igualdade aqui, onde as bases são iguais, sendo assim eu igualo os expoentes, fico com 0 igual a b menos 2, logo b é igual a 2. Encontrei o valor de a, de b e de c, posso efetuar a multiplicação dos três, o produto dos três. Eu sei que a vale menos 1, sei que b vale 2, sei que c vale menos 2, menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes menos 2 dá 4, que é a resposta do exercício.